Quero lhe dar não somente as boas-vindas a mais esta videoaula, como também os meus parabéns pela sua persistência e, consequentemente, pela bagagem de conhecimentos que adquiriu até este ponto desta resenha do curso Redação em 7 lições. Nesta oportunidade, trataremos das táticas complementares de elaboração de sentenças de desenvolvimento de parágrafos interpostos. Nesta aula, transmitir-lhe-ei importantes dicas sobre esta parte do corpo da redação. Algumas pessoas se queixam de cansaço mental ao fazer redações. Vamos desfazer esse mito e transformar o sacrifício em prazer. Usar-se-ão para isso algumas táticas básicas, as quais facilitarão demasiadamente a tarefa de escrever dissertações. Há um postulado que diz: diante de um grande problema que nos pareça impossível solucioná-lo, devemos dividi-lo em problemas menores e de fácil solução. Utilizaremos essa proposição em nosso favor por intermédio da tática de redação denominada listagem, que consiste na decomposição temática, valorativa ou cronológica do assunto central da sentença base. Listagem temática. Segundo essa tática, escreve-se aleatoriamente uma lista de palavras correlatas ao assunto central da sentença base. Por exemplo, ao escrever sobre alfabetismo no Brasil, levantou-se o aspecto: medição do nível de alfabetismo, expresso pela sentença base a seguir. Medir o nível de alfabetismo não é somente apontar quem pode ou não ler. O que você vê neste quadro é um parágrafo interposto cujas linhas destacadas em amarelo correspondem às sentenças de desenvolvimento. Elaborou-se a seguinte lista de palavras e expressões relativas ao assunto central da referida sentença base, exposta no quadro anterior. Poderiam ser utilizadas na elaboração desta lista inúmeras palavras e expressões recorrentes. Veja algumas que foram adotadas para isso. Ferramenta de planejamento, mensurar, escrita, matemática, projetos de alfabetização, habilidades, níveis de leitura, práticas de leitura. Veja no quadro a seguir como ficou escrito o parágrafo interposto em questão, utilizando-se as palavras e expressões que aparecem agora em sua tela e que acabei de ler para você. As sentenças de desenvolvimento foram destacadas por nós em amarelo. Medir o nível de alfabetismo não é somente apontar quem pode ou não ler. Habilidades de alfabetização relacionadas às práticas sociais que utilizam a leitura, a escrita e a matemática são necessárias em diferentes níveis, desde escrever o nome em um formulário até compreender instruções em uma embalagem de remédio ou fazer cálculos. A mensuração destas habilidades constitui-se importante ferramenta de planejamento e monitoramento de projetos de alfabetização. Listagem temática. Deve-se entender que a tática da listagem temática não é composta de uma relação exaustiva, isto é, que esgota os assuntos que gravitarão em torno do aspecto proposto pela sentença base. Trata-se apenas de uma lista de apelo de evocação dos possíveis assuntos que poderão ser expostos pelas sentenças de desenvolvimento. Também não implica a utilização de todas as palavras listadas, algumas das quais poderão ser suprimidas por questão de conveniência. Listagem valorativa. Aqui a relação das palavras, ou melhor, assuntos, submete-se a uma ordem relativamente ascendente de valores ideológicos. Isso se faz mencionando-se na cabeça da lista os assuntos menos importantes, deixando-se para o final os de maior peso ou interesse. Veja o exemplo de parágrafo interposto a seguir, cuja sentença base trata de solução do problema: crianças que vivem nas ruas. Fez-se uma lista das virtuais soluções em ordem progressiva de grau de importância. Veja como ficou.
evitar discriminação, evitar maus tratos pela polícia, morar com uma família, crescimento saudável, oportunidade de estudo, futuro condizente com a dignidade humana. A solução do problema das crianças que vivem nas ruas. Não discriminá-las e evitar que, por essa condição social, sejam alvo da truculência policial já é um bom começo. Seguir-se-iam outras ações, como, por exemplo, acolhimento em ambiente de harmonia familiar, em que pudessem crescer saudáveis e estudar. Visto o problema através deste prisma, a maioria das crianças abandonadas que vivem nas ruas teriam um futuro digno e honroso. Listagem cronológica. A ordem que se estabelece aqui segue a linha do tempo, ou então da sequência ordinatória de ações pré-estabelecidas. Como exemplo, imaginemos uma opinião acerca da eficaz liberação de verba para um determinado setor da produção agrícola. Veja a relação de ações expostas a seguir e compare-as com o subsequente parágrafo interposto. Esta é uma possível lista de ações que poderiam ser realizadas numa progressiva linha do tempo ou ordem cronológica ascendente. Avaliação da capacidade produtiva, escoamento da produção, liberação de verba. E aqui apresenta-se o parágrafo interposto escrito com base na lista de ações apresentada no quadro anterior, para uma liberação de verbas que dê bons frutos. Com base nos conhecimentos sobre a agricultura que adquiri ao longo de 35 anos de trabalho na lavoura, percebo que o governo deveria rever seu plano de ação para o mercado de grãos. Deveria, antes de qualquer coisa, fazer uma avaliação particularizada da capacidade produtiva de cada microrregião. Com base nessa avaliação, verificar-se-iam as reais condições para o escoamento da produção de cada uma dessas áreas, suprindo as carências e corrigindo as distorções. Finalmente, far-se-ia a liberação da verba de custeio da nova safra. Além dessas táticas que lhe apresentei nesta videoaula, você poderá idealizar outras de acordo com a necessidade ou com o seu estilo de redação. Pode também misturá-las em um só parágrafo. De qualquer modo, o importante é que você saiba que existe um caminho coerente para se chegar às sentenças de desenvolvimento de qualquer parágrafo. O ato de escrever não é consequência do acaso, mas sim de ações planejadas. Julgo que você não vá parar por aqui em seu brilhante caminho no campo da redação. Você certamente irá querer aprofundar seus conhecimentos na elaboração das sentenças de desenvolvimento dos parágrafos interpostos. E você já sabe o que deve ser feito para isso. Sim, é fazer os exercícios e ler as dicas que estão na 6ª lição do curso Redação em 7 lições. Se você ainda não adquiriu este valioso auxílio para a sua formação de escritor ou escritora, vá agora mesmo ao site Mundo Texto e faça o seu pedido do curso Redação em 7 lições. É só clicar numa figura como esta que você vê agora no centro deste quadro, quando estiver lá no site Mundo Texto, para ser direcionado à página apropriada para fazer seu pedido. Encontremo-nos na próxima videoaula. Até breve!